Olá, gente. Eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece no Nordeste, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular da nossa região. Vem comigo! Hoje é segunda de carnaval e o assunto por aqui não podia ser outro. Você se permite cair no frevo e brincar o festejo sem se preocupar com o que os outros vão pensar? A origem do frevo remonta do século XIX, com a mistura de diversos ritmos musicais e até da capoeira. Há quem tenha medo do frevo ficar esquecido, uma preocupação legítima pela preservação da cultura popular. Mas essa manifestação cultural se mostra cada vez mais vibrante, justamente pela sua capacidade de se adaptar ao tempo e democratizar a dança. É sobre isso que a gente conversa hoje com o professor de dança e mestre de frevo, Otávio Bastos, criador do método Mexe com Tudo. Olá, Otávio, seja bem-vindo ao programa Trilhas do Nordeste. Oi, Helena, obrigado. Otávio, a gente está em pleno carnaval e você trabalha há cerca de 30 anos justamente com uma das principais manifestações culturais presentes nesse período, que é o frevo. Para você, qual é o lugar do frevo no carnaval de rua? Essa relação vai mudando muito ao longo do tempo, assim. Quando a gente pensa inicialmente o frevo, ele tinha uma relação totalmente direta com rua, então era algo que acontecia na rua o tempo inteiro e tal. Aos poucos, o formato da rua, que é como a gente chama de cortejo, né? Que é uma orquestra tocando, geralmente com seus 20, 30 músicos tocando pelo meio da rua, e as pessoas vão seguindo, ocupando o espaço da cidade através da música e através do corpo. Isso muda ao longo do tempo e hoje em dia a gente já vê muita coisa em relação a palco. As coisas acontecem na rua, mas é um palco, uma estrutura montada na rua e aquela estrutura ali vai fazer o som para poder as pessoas dançarem, tocarem. Isso muda muito, tipo, a forma como tocar, por exemplo, muda muito, porque imagina que tem um instrumento, que eu estou tocando um instrumento de sopro, que tem microfone aqui. E tem outro que o cara tá a plenos pulmões, no meio de uma ladeira, soprando tudo que tem e que não tem, rasgando o lábio e tal, para poder fazer a galera entrar na empolgação e na festa. Então, só isso musicalmente já muda bastante. E a forma como o corpo ocupa o espaço também, porque tem essa relação do o corpo que se desenha, que vai atrás da orquestra caminhando, e outra coisa é um corpo parado, olhando um show acontecendo, e a forma como esse corpo também ocupa esse espaço. Acho que essa coisa vem mudando bastante ao longo do tempo. É comum a gente pensar que a nossa relação com a dança, ela se dá a partir de saber ou não dançar, que há corpos feitos para dançar e outros que são inimigos da dança. Você criou um método de aulas de frevo, o Mexe com Tudo, que traz uma perspectiva muito democrática, a partir da vertente frevo cinquentão. A raiz do frevo cinquentão é a democracia do movimento? Como é que você chegou a esta vertente do frevo? Eu acredito, eu cheguei através porque eu sou muito diferente. Então eu sou uma pessoa, eu tenho 1,93 de altura, sou magrelo. Na hora que eu cheguei para poder dançar com o meu mestre de frevo, que foi Nascimento do Passo, era todo mundo baixinho, super ágil, explosivo, com essas coisas que a gente vê na TV, assim, da pessoa dando 300 saltos, indo 400 vezes no chão, e eu olhava para aquilo e dizia, acho que não vai rolar tanto. Mas o meu mestre já tinha seus 60 e poucos anos. E utilizava, no frevo existem algumas modalidades na dança, que é tipo, a pessoa dança, esse que dança e salta muito e vai muito para o chão, a gente chama de ginasta do passo. Na cabeça de Nascimento do Passo, aquilo que ele fazia era o frevo cinquentão. Era aquela pessoa que já não saltava tanto, não ia tanto para o chão, mas dançava muito a partir da munganga, que é um jeitinho que o corpo dá para poder solucionar e conectar bastante com a musicalidade da coisa. Então não tinha exatamente uma relação com o virtuosismo do pé aqui, assim, mas tinha com uma relação com a música que era diferente e tal. E na hora que eu vi aquilo, meu olho brilhou. A ideia no Mexe com Tudo não tem a ver com receber aplauso ao dançar. Tem a ver com uma capacidade de conseguir se sentir bem, se sentir feliz com o movimento do próprio corpo. Então, ao invés de eu dançar para te impressionar, que está me vendo agora, eu vou dançar buscando o prazer do meu corpo em movimento. Se eu busco prazer, muitas vezes eu não vou fazer um negócio grandioso. Às vezes é só um negocinho assim, ó. E só isso aqui já me dá uma liberdade e um prazerzinho para eu ir para outros lugares.
E aí eu venho desenvolvendo esse método ao longo do tempo, comecei a colocar para outras pessoas explorarem, assim, experimentarem no próprio corpo, e é muito legal porque, tipo, na mesma aula tem gente que tem 25 anos e tem gente que tem 65 anos. Porque o mais legal é que cada um vai respeitando os limites e vai desenvolvendo uma forma de poder se movimentar a partir do corpo que tem, não do corpo ideal do que seria dançar, tal. Com isso, a gente se aproxima muito mais de uma ideia que eu chamo de corpo festa, que é como se fosse um corpo que ele é a própria festa. Aí, inicialmente, a dança, ela não tinha a ver com espetáculo. Imagina que era um monte de gente que tocava porque a lua estava de determinada forma, porque o sol estava de determinada forma, e elas se moviam para celebrar. Então, o corpo era a celebração. E eu aproximo novamente o frevo dessa celebração a partir do método Mexe com Tudo, fazendo com que o corpo seja a própria festa. Otávio, você fala aí dessa relação da gente, do nosso corpo com o frevo e com o movimento. Como é que as pessoas chegam para você e como é que elas ficam depois de passar por esses processos mesmo do método que você acabou de explicar? Inicialmente, o que rola é assim: olha só, eu tenho dois pés esquerdos. Eu não vou conseguir dançar. Olha, será que alguém de 45 anos consegue dançar? Olha, eu já tive um problema uma vez na coluna, sempre com mil e um empecilhos para poder se colocar nesse lugar, assim. Ao mesmo tempo, é algo que são objeções que vão sendo quebradas ao longo do tempo, porque acaba como eu já tenho muitos alunos e esses alunos falam por si, então, na hora que a pessoa diz, será que é 45? Aí eu mostro um vídeo de alguém de 65 que diz, estou muito bem aqui, estou me sentindo legal e tal. Será que meu corpo assim, eu consigo dançar? E a gente vai quebrando um pouco essas objeções, que tem muito mais com essa ideia que a gente tem sobre dança, o que é dança e o que é beleza, e muito menos a ver com o que é dança no meu corpo, o que é se movimentar a partir do que existe, que é meu próprio corpo. E nessa ideia que a gente tem de performance, não, é um hobby. Dançar frevo para 90% dos meus alunos é hobby. Você não precisa ser genial no seu hobby. Você precisa se divertir no seu hobby. Você precisa aprender com isso, que também é uma forma de conhecer o próprio corpo, de fazer uma atividade física prazerosa, que envolve música, que envolve criatividade. Se você, eu não curto academia, eu não sou uma pessoa que gosta de correr. Velho, inventa outras formas, porque da atividade física não vai ter muito como correr. Então, é melhor que seja uma bem gostosinha para se manter ao longo do tempo. A gente dá uma pausa agora na entrevista para conferir o Balaio Cultural, um quadro em que a repórter Fátima Pereira traz indicações sobre o tema do programa. O frevo é mais que um ritmo. É história, resistência e identidade. Nascido nas ruas do Recife, ele pulsa forte no carnaval e é símbolo da cultura popular em Pernambuco. No Balaio Cultural de hoje, trazemos duas ótimas sugestões para quem deseja mergulhar nesse universo vibrante. Primeiro, o documentário Sete Corações, dirigido por Dea Ferraz. O filme acompanha a trajetória de 7 grandes mestres da música pernambucana, responsáveis por moldar e manter viva a tradição desse ritmo contagiante. Ao longo de pouco mais de 1 hora, o filme nos apresenta compositores importantes para o frevo e a identidade cultural de Pernambuco. Através de depoimentos, vídeos de suas apresentações e com um olhar atento às suas vidas e obras, o documentário celebra o frevo como expressão cultural que se reinventa e resiste ao tempo. A trilha sonora é um espetáculo à parte. As composições desses mestres ecoam por todo o filme, reforçando a importância do frevo como um dos pilares da cultura na região Nordeste. Além disso, o documentário faz um resgate histórico essencial, lembrando que o ritmo que pulsa forte no Carnaval de Pernambuco tem raízes profundas e é construído coletivamente através de gerações. O filme Sete Corações está disponível no YouTube. E não para por aí. Para quem deseja se deixar levar pela energia vibrante do frevo, é importante conhecer o canal do YouTube Mexe com Tudo, de Otávio Bastos. O dançarino, professor e pesquisador Otávio é uma das maiores referências em frevo no mundo. No seu canal, ele compartilha curiosidades, aulas, entrevistas e análises sobre essa manifestação cultural, sempre com bom humor e destacando a importância da dança como expressão do corpo e da sociedade.
Então, se você quer aprender sobre passos, entender a história por trás do ritmo ou simplesmente se encantar com performances cheias de energia, o canal Mexe com Tudo é o lugar certo. Ambas as dicas são convites para sentir o ritmo e se emocionar com a genialidade de quem fez e ainda faz o frevo acontecer. Estamos de volta com a entrevista. Otávio, do seu método Mexe com Tudo, nasceu a troça carnavalesca mascarada, que é como se fosse a culminância das aulas. Em qual dia vocês saem? O que é que a gente encontra na troça? Então, a troça surge, como você bem falou, como um desenvolvimento do método, assim, porque muita gente dizia, olhava para mim e dizia, eu morro de vergonha de dançar. E eu dizia, vou ter que lutar contra coisas muito anteriores a mim, né? Porque a pessoa construiu uma história ao longo de 50 anos dizendo, eu não danço. E ao mesmo tempo ela conseguia verbalizar algo que é, mas eu quero, porque se a pessoa está me dizendo eu não consigo, existe um desejo, mas existe algo reprimindo esse desejo. E aí a alternativa que eu encontrei foram as máscaras. Então eu comecei a criar um bando de mascarados, justamente porque na hora que você veste uma máscara, você vai ser qualquer coisa que der no juízo. E essa qualquer coisa que der no juízo faz com que você experimente o corpo com uma liberdade que geralmente você não se dá ou não se daria. Então a ideia é, a gente usa a máscara e aos pouquinhos a gente vai tirando essa máscara para poder a pessoa, já entendi que eu me sinto confortável com isso. Ah, massa, então eu vou me desenvolvendo por outro caminho. Nesse período de carnaval, a gente costuma pensar dicas sobre como brincar bem esse festejo. Eu queria saber de você dicas para quem gosta de carnaval, gosta de frevo, mas tem vergonha de dançar. O que é que você diria? Isso é um processo difícil, mas imagina que a sua melhor amiga acabou de ir no meio de um lugar, tocou um frevo e ela dançou toda do jeito dela, assim, sem pensar em nada e tal. De repente ela volta para o teu lado, você vai olhar para ela e vai dizer: e foi incrível isso que você fez. Foi maravilhoso isso que você fez, porque você teve coragem de ir, não sei o quê. Pronto, a ideia é, seja sua melhor amiga. A ideia é que você consiga fazer com que você simplesmente consiga experimentar algo e simplesmente diga, velho, foi bom, eu tive a coragem de realizar. Sempre tentando quebrar um pouco essa ideia do, vou fazer algo espetacular e tal, mas eu vou fazer algo que eu vou conseguir me divertir. E é isso, essa chavezinha que às vezes a gente consegue ter, às vezes não consegue, muitas vezes tomar uma, vou tomar cerveja e quando vê a pessoa está muito bêbada, e aí é quando ela consegue quebrar um pouco essas amarras para poder chegar nesse lugar, mas que não necessariamente precisa desse tipo de subterfúgio, assim. Então, vai para o carnaval, se precisar, compra uma máscara, tem vários mascareiros bem legais aqui por Olinda e tal. Compra uma máscara, usa, experimenta, brinca, e aí vai sentindo esse prazerzinho que dá, que é o prazer do corpo livre, sabe? Isso é incrível. Otávio, a gente agradece a sua participação no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado por terem ficado aqui e simbora mexer com tudo pelo meio do mundo. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras às 7h45 da noite. Até semana que vem!